Graça e paz, discípulos, Deus abençoe. Vamos à carta à quinta igreja, no livro de Apocalipse, igreja de Sardes. Tem o início assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, e que tens nome de que vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Queridos, primeiro eu queria só lembrar, passando aqui, e vou estar lembrando sempre, da nossa campanha permanente de oração às hora nona, às 3 da tarde. Orar pela nação, orar pela sua família, nossas famílias, orar pelo avivamento da igreja e orar por conversão de almas. São os 4 propósitos que nós estamos colocando na nossa oração permanente. Amém? Vamos lá. A igreja de Sardes era uma igreja que tinha alguns remanescentes salvos, né? Mas está dizendo aqui que eles não permaneciam fiéis ao evangelho, fiéis aos princípios, à doutrina da palavra de Deus. Fidelidade é uma coisa muito séria, pois a fidelidade, ela mexe com o nosso caráter. O caráter do crente precisa ser um caráter fiel, né? Fiel em quê, pastor? Em tudo. Por exemplo, fiel na sua intimidade com Deus, sendo sempre sincero com o Senhor. Um cristão sincero, honesto, decente, que anda na presença do Senhor, que quando peca, não é quem não peca, mas quando peca, se arrepende, vai para os pés do Senhor de forma de ter o coração arrependido, de ter o coração quebrantado, entende? Então, é isso que está faltando em muitos cristãos: arrependimento, no sentimento de avaliar, analisar: eu pequei, eu falhei, eu errei, eu não estou fazendo o que tem que ser feito, eu não estou orando, eu não estou tendo uma vida de intimidade com Deus, eu não criei uma rotina. Por exemplo, estou estabelecendo a hora nona, às 3 horas da tarde, um padrão de oração. Para quê? Porque nós temos que ter padrões de oração, de leitura bíblica. Eu estou aqui agora fazendo esse vídeo, eu vou encarar a palavra aqui maravilhosa, linda, gostosa, né? Vou ler a palavra, vou tentar cobrir hoje 10 capítulos, né? Porque eu estou aqui para isso, eu sou pastor da igreja, pastor de vocês, e me importo com a vida de vocês. Às vezes sou meio chatinho, eu sei disso, eu entendo tudo isso, tá? Mas é um chatinho que é o bem de vocês. Outra coisa, presta atenção: fidelidade. Eu quero falar sobre esse aspecto, tá? O resto que tiver que ler ali, vocês vão ler, ok? Mas eu quero falar sobre fidelidade. Fidelidade no quê? Nos relacionamentos com Deus, nos relacionamentos com a igreja. Quer ver uma coisa? Cara, tem gente que não se importa em pagar um preço pela unidade. Eu fico, às vezes, pasmo com isso. Sabe por quê? Porque quando você está determinado a pagar o preço pela unidade, de andar junto, como é que eu faço? Que hora começa o culto? 7? Eu estou lá 10 para as 7. Entende? Eu procuro sempre fazer as coisas oferecendo ao Senhor o melhor de mim. Por exemplo, será que eu sou tão assim dedicado às coisas de Deus como eu sou dedicado a outras coisas que eu faço, como o meu lazer e outras coisas mais? Será que eu cumpro horário na casa do Senhor tanto quanto eu cumpro os horários com o meu relacionamento do mundo? Será que eu sou tão zeloso em não faltar e estar ali como eu sou? Será que eu sou com as coisas de Deus como eu sou das coisas do mundo? Afinal de contas, eu tenho sido fiel. Você quer ver uma coisa? Eu vejo fidelidade
com relação a, por exemplo, dizimar e ofertar. E eu vejo dizimar, na hora que eu for dizer, por que eu dizimo? Primeiro, obediência. Primeiro, obediência. Segundo, é uma ordenança. É uma ordenança. Dizimar é uma ordenança. Eu já vi gente falar, eu fico abestado com isso. Não, o dízimo é coisa do Velho Testamento, queridos. Presta atenção. Lá em Efésios, depois dá uma lida. Efésios 2, versículo 19, 20, por ali mais ou menos. Diz assim, que a igreja está fundamentada nos princípios da lei, dos profetas e dos apóstolos. Quem profetizou e falou sobre dízimo e oferta foi Malaquias. Então a igreja está fundamentada em princípios dos profetas e dos apóstolos. Entenda isso, compreenda isso, deixa a ficha cair. Outra coisa, deixa eu te falar, que é uma coisa interessante sobre dízimo. Por que eu dizimo, Paulo? Porque eu estou dizendo, toda vez que eu dizimo, ainda que aquele dinheiro pode me fazer falta. Eu tenho passado uns dias agora aí, né, de aperto financeiro. Por quê? Porque todo mundo passa e a vida é assim mesmo. Ninguém deve reclamar da vida, né? Vamos dar glória a Deus e seguir em frente. Olha só, quando eu estou dizimando, entregando meu dízimo, eu estou dizendo para o diabo, eu não dependo de dinheiro, eu dependo do meu Senhor. O meu Deus é Jesus. O meu Deus é o Senhor. Eu dependo exclusivamente de Deus. Quando eu dizimo, quando eu oferto, eu estou dizendo para tudo, para o mundo espiritual, para anjo, para demônio, para todo mundo que quiser, que a minha vida está em Cristo. Eu estou no Senhor. Aí eu me dizia, pastor, mas não é pela fé, querido, presta atenção. Atitudes de fé, comportamentos de atitude, sacrifícios de atitude, provam quem nós somos. E nós precisamos ter consciência disso. Outra coisa, fidelidade em quê? Fidelidade com o que eu ando olhando, fidelidade no meu compromisso de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, para que o mundo veja Cristo em mim. Quer ver fidelidade? Fidelidade dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com o marido, com os parentes. Fidelidade no caráter, no comportamento, na atitude. Pois precisamos um dia apresentar todos ao Senhor. Você entende? Então a fidelidade, ela está envolvendo caráter, ela envolve decisões, ela envolve comportamento. A igreja de Sardes era uma igreja que não tinha muito compromisso com as coisas de Deus, e os poucos que tinham estavam morrendo lentamente espiritualmente, mas tinha alguns fiéis. Então eu quero propor a você tem sentido a presença de Deus? Você tem sentido a graça de Deus fluir dentro da sua vida? Você sente o poder de Deus? Porque o salvo, querido, sente o poder da salvação. O salvo recebe de Deus graça, força, autoridade de Deus. O salvo deseja, sente ardentemente dentro do coração o desejo de se apartar do pecado e andar na presença de Deus. Fica aqui essa palavra. Eu quero que você deixe seu like para mim também, deixe um like, é importante para que a gente continue divulgando esse trabalho. Eu descobri que esses dias, que tem muita gente que não é nem da nossa igreja, vendo, admirando os nossos vídeos. Às vezes os nossos nem olham. É triste saber disso, né? Mas eu estou aqui por todos aqueles que são fiéis e tentar buscar encaminhar os que estão vivendo de forma errada. Que Deus abençoe, que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, querido discípulo e amado.